Sejam todos muito bem-vindos a esse canal e mais uma palavra que nós vamos ler juntos e vamos meditar nela no nome do Senhor Jesus. Ela está aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24. A parábola do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vens, pois, o joio? Ele lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A palavra de Deus, ela é poderosa. Veja que palavra profunda que nós temos aqui. O Senhor Jesus estava ali com seus discípulos e começou a falar dessa parábola do joio. E nas nossas vidas, isso aqui ela é tão real, que quando a gente lê, a gente já começa a lembrar de coisas que aconteceram nas nossas vidas. Essa parábola do joio, ela diz muito sobre o tempo, porque o tempo, ele fala sobre todas as coisas, o tempo ele discerne todas as coisas, o tempo mostra todas as coisas, o tempo ele é primordial na vida de um cristão. O cristão que ele sabe esperar o tempo, o cristão que ele sabe ter essa percepção do tempo que a Bíblia fala, ele já ajuda muito nas nossas lutas diárias. Você vê que aqui, essa parábola diz que o dono das terras, ele plantou ali o trigo e foi dormir. Quando foi à noite, o inimigo colocou ali o joio junto, semeou o joio no meio do trigo. E aqui você vê que fala que trabalhadores não era para ali cortar o joio, tirar o joio do meio do trigo, porque poderia assim prejudicar o trigo, né? Você vê que aí entra a questão do tempo, né? O dono da terra disse: deixa que eles cresçam. E nós sabemos que o trigo, quando ele cresce, ele debruça, ele dobra, por causa dos seus feixes, por causa do fruto, né? Por causa do trigo. Daquele cereal, ele fica tão pesado que ele se curva. Já o joio, ele fica de pé, porque ele não tem fruto, ele é orgulhoso, ele é prepotente, né? Não tem aquelas pessoas que a gente fala que aquela pessoa ali só anda de cabeça erguida, queixo erguido, peito de pombo, porque sempre ela tá, sabe, muito assim aparente, ela quer se mostrar, ela quer estar em todas as coisas, quer que o seu nome esteja envolvido em todas as coisas, porque ela quer aparecer. É como o joio, né? E a gente vê que o joio, ele foi plantado depois do trigo. O trigo, ele foi plantado primeiro. E depois à noite o joio. Como é que os dois cresceram juntos? Como é que os dois cresceram juntos? Porque é muito fácil você crescer sem frutos assim, sem peso, né? O trigo, ele teve o peso ali, mas o joio, ele foi fácil para ele crescer e ficar de pé, porque ele não carrega essência, ele não carrega coisas palpáveis na sua vida, ele só é de aparência. O joio, ele só é de aparência, ele fica de pé de aparência. Você vê numa plantação do trigo, o joio, tá lá o joio de pé, porque ele é aparente, ele só tá ali de mentira. E nós vemos o trigo. Quantas coisas se faz com o trigo, né?
Se faz o bolo, se faz o pão, faz o macarrão, faz a pizza, faz com trigo, faz inúmeras coisas. Mas o joio, ele serve para quê? Para que serve o joio? O joio só serve para atrapalhar. O joio só serve para estar ali no meio do trigo, para atrapalhar aquela plantação. Mas mesmo assim, não consegue, porque o trigo que é trigo, ele vence o joio. Ele espera o tempo, ele fica ali o tempo da plantação, do crescimento, fica junto com o joio. Mas, na verdade, o joio não consegue atrapalhar o trigo, porque o trigo tem a sua essência. Porque o trigo, ele foi plantado com verdade. Foi uma pessoa que foi lá e plantou o trigo com verdade. O joio não. O joio, ele foi plantado por um inimigo, a Bíblia fala. Um inimigo plantou ali. Então o joio, ele não vai, o fim dele não vai ser bom. Já o fim do trigo vai ser maravilhoso, porque ele vai ter muitas e muitas utilidades, como eu falei, né? Que quantas coisas se faz com o trigo. E o joio para nada presta. Então, nas nossas vidas, quantas são as ocasiões em que a gente vê o inimigo querendo plantar na nossa vida, né? Ali junto da nossa vida, no nosso lar, no nosso casamento, no meio da igreja, no meio das amizades, o joio querendo se infiltrar ali no meio, né? Para se aparecer, para atrapalhar. E você vê que o fim do joio é esse, ó, né? Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Por que vai colher primeiro o joio? Porque o joio, como eu falei, ele fica de pé e o trigo ele deita. Então, quando passar aquela máquina que colhe, ela vai cortar o joio, porque o joio está de pé. E depois vai ser arrancado o trigo. E a Bíblia fala assim, ó: recolhei no meu celeiro. Já o joio vai ser queimado. A Bíblia fala que vai ser queimado. A gente pode comparar isso também com o juízo final, né? Que os verdadeiros crentes, os trigos, eles vão ser colhidos e levados até os celeiros. Mas o joio, ele vai ser queimado, querendo dizer a condenação eterna, não vai ter salvação. Porque o joio, ele não foi plantado por Deus, ele foi plantado pelo inimigo. Você vê que palavra poderosa, que palavra linda, né? E o joio, ele foi plantado depois, né, do trigo. E como é que cresceram junto? Como é que cresceram juntos? Porque é muito fácil, né? É muito fácil a gente conseguir coisas com a mentira, arrumando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, se fingindo de amigo de fulano, de cicrano, que pode te abençoar. Então o joio, ele se disfarça para crescer, porque ele não tem o fruto em si, ele não tem o peso que o trigo tem, porque o trigo, ele carrega nos seus feixes ali aquelas sementes do trigo, né? Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é reveladora. Você vê que ela ensina como nós temos que nos comportar. Então, se você está passando por uma situação em que o inimigo está ali plantado junto com você, no lugar que você trabalha, você fala: aqui tem um joio, no meio da igreja, do grupo ali da igreja, das pessoas que trabalham ali na obra de Deus, você vê o joio, não se preocupe. Fica em paz no seu coração, porque o tempo vai determinar. O tempo vai determinar quem vai ser colhido para ser colocado no celeiro e quem vai ser arrancado e vai ser jogado no fogo, vai ser queimado. Então, não tome as dores, não age pelas suas próprias forças, não age com as suas próprias mãos querendo arrancar o joio. Não, deixa que o próprio Deus sabe a hora certa, tudo tem o seu tempo e Deus vai colocar cada coisa no seu lugar. Então fique em paz. Se você está sendo injustiçado, se o joio quis te prejudicar, quis prejudicar a sua colheita, né? Quis
prejudicar que você frutificasse ali como trigo, não se preocupe, porque Deus está vendo todas as coisas. É Deus quem manda a chuva ali para aquela plantação. É Deus quem manda a seiva, né? À noite, o sereno. É Deus que manda o sol. Então Deus está cuidando daquela plantação e sabe que ali está o joio no meio. E Ele está cuidando de você que é trigo. Então não se preocupe. Guarda o seu coração e faça o que tem que fazer. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está cometendo pecado. Então, faça o bem, esquece o joio e faz a sua parte. Só frutifica e dê o seu trigo, que o Senhor vai te honrar. Que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida, sua família. E se você está aqui nesse vídeo até o final, que você venha começar a seguir esse canal, que você venha se inscrever, que você venha compartilhar, que você venha abençoar outras pessoas através desse vídeo. Que o Senhor Jesus abençoe toda a sua casa. Fiquem com Deus, no nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.